Legião X, estamos aqui mais uma vez, multiplicando as suas chances de aprovação. Pessoal, não se esqueça, eu sou o Zé Boni e hoje nós estamos aqui na maravilhosa estreia de um grandíssimo programa que vai ajudar muito você, que é o X versus X, onde dois mestres sentam nessa mesa para aprofundar um determinado tema. E hoje estou aqui com a companhia ilustríssima do meu irmão Thiago Feitosa e vamos falar sobre a urbanização do Rio de Janeiro. Thiago, seja bem-vindo. Primeiramente, prazer estar com você. Galera X, prazer estar com vocês. Essa estreia, né, histórica do nosso programa. Não podia ser um tema mais interessante, né, para a galera do Rio de Janeiro. Desculpa o restante do Brasil, a gente está com vocês, mas a gente tem que começar pela urbanização do Rio, que é um tema central no vestibular aqui, né, na UERJ, né, muito importante, né, mestre? Sem dúvida alguma. Então, vamos só situar, né, pessoal, e a importância histórica que a cidade do Rio tem. É a segunda capital nossa, as pessoas até esquecem um pouquinho disso. Nós vamos ser capital a partir de 1763, vamos perdurar até aí o nosso grande JK, né, que muda esse eixo de investimentos para Brasília. Então, queria antes de tudo, Thiago, começar com essa ideia da cidade do Rio, né? A gente fala como uma cidade que foi conhecida como Porto Sujo, Cidade da Morte. Já no século XX surge essa ideia da cidade maravilhosa, né? Para os nossos acompanhantes, eles entenderem como é que a cidade do Rio, ela vai de uma cidade suja, uma cidade fétida, para uma cidade maravilhosa, se é que tu concorda com isso, é claro. Você pegou um pouco pesado, porque cidade maravilhosa hoje, né, mestre? Tá complicado. Agora, é claro, né, gente? A gente deve entender que o Rio de Janeiro, ele sofreu algumas violências ao longo da sua história, né? Primeiro que ele se tornou a capital sem pedir para ser capital, né, sem ter estrutura para ser capital. O Rio de Janeiro ele tem um fator que vai cercar toda a sua história urbana, que é o seu sítio urbano, né? Alguns especialistas em urbanização dizem que um dos piores lugares para você construir uma cidade é justamente o sítio urbano da cidade do Rio de Janeiro. O que é o sítio, né? É justamente o ambiente geográfico, espacial, físico no qual a cidade está inserida. Nós estamos num relevo, né, num domínio morfoclimático de mares de morros, onde, né, a existência de planícies ela é mais reduzida, né? Então você vai ter essa relação entre morro e planície muito frequente na história da cidade, né? E a cidade ela vai ter, depois da consolidação dessa capital, a sua função retirada, né? E isso aí, dentro da urbanização, é péssimo, porque o Rio nunca se consolidou como um centro industrial ou um centro, né, de uma atividade econômica específica. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Os recursos dos funcionários públicos, da estrutura pública estavam aqui. E quando você retira essa estrutura, isso é uma violência muito grande com a cidade, né? Agora, claro, esse conceito de cidade maravilhosa, ele vem com as transformações urbanas que o Rio desempenha ao longo do tempo, né? Resumidamente, para a gente poder dar dinâmica ao programa, você tem o período da mineração, que é o período de atração populacional muito expressivo, né, por causa da corrida do ouro. O Rio de Janeiro torna-se a base administrativa do processo aurífero, então toda a fiscalização do ouro, a entrada e saída de produtos no porto do Rio de Janeiro eram feitas aqui na cidade, né? Aí você vai ter um outro momento importante, que vai ser a chegada da família real, ou seja, já no século XIX, né, 1808. Essa chegada da família real, ela vai trazer ali a corte, então o Rio teve que se preparar para receber essa corte de Dom João VI com a sua família, né, com o Pedrinho I, e aí você tem ali a constituição, né, da Quinta da Boa Vista, que é a moradia, né, da família real, onde você tem o Palácio Imperial, você vai ter a Biblioteca Nacional, que na época era a maior biblioteca do mundo, né, e hoje perdeu esse status, mas tinha um acervo ali literário fantástico. O Banco do Brasil, que era a instituição financeira para receber os mercadores que iam agora negociar com o Rio de Janeiro. Aí é interessante, né? O Império Português passou a ter a capital no Rio, né? O Rio passou a ser a cidade mais importante do Império de Portugal e Algarves, né? Ou seja, isso trouxe um peso muito grande para a cidade, constituindo alguns equipamentos públicos, Jardim Botânico, né? E outros, né? E uma coisa que eu gosto de ressaltar, Zé, sempre, é que vai ser o primeiro momento onde você vai tirar do núcleo essencial da cidade um pouco dessa concentração. Você vai puxar um vetor para a Zona Norte, né, que é o caso de São Cristóvão, com a criação daqui da Boa Vista. Quer dizer, já existia a Quinta, né, mas foi cedida para a família real como moradia.
e para a Zona Sul, né, onde o bairro de Botafogo também começa a estruturar com alguns casarões da família real. Então você percebe, né, pouco a pouco a cidade do Rio de Janeiro ganhando um corpo um pouco mais expressivo. E talvez aí esse conceito de urbanização renovadora tenha começado a se intensificar um pouquinho, né? Essa parte é bem legal que a gente entenda, né, que a Legião X entenda, que a família real está no Rio de Janeiro, mas ainda não estamos falando de uma reforma urbana, né? Ou seja, numa média aí de 70 anos mais à frente, ou seja, 1875, a gente começa a pensar em uma reformulação. Pela primeira vez, né? Ou seja, verdadeiramente estamos pensando numa lógica ocupacional para essa cidade, inspirada aí, né, no Haussmann. E aí nós vamos ter essa proposta de nos aproximarmos das cidades europeias, né? Tanto que o plano ele é tido como plano de embelezamento e saneamento da cidade. Qual é essa primeira lógica que é pensada para o Rio, baseada nessa tendência europeia? Zé, isso é legal a gente frisar, porque o Rio de Janeiro teve um processo no final do século XIX, né, na segunda metade do século XIX, que permitiu uma periferização na cidade, o início da periferização, que foi a constituição da linha férrea, né, a Estrada de Ferro Central do Brasil, com o Mauá, né, que vai incentivar esse processo. O segundo reinado leva adiante essa proposta. E quando você estende a linha para Santa Cruz, para a Baixada Fluminense, você está jogando já a população, está criando possibilidade de jogar essa população para a periferia. Então você vai ter pela primeira vez esse conceito de centro e periferia começando a ser trabalhado, muito primitivamente ainda. Então o núcleo ele vai passar por transformações que vão embelezar, claro, né? Aí inspirado no Barão de Haussmann, que é o cara que pensa pela primeira vez na reforma urbana de Paris e traz esses conceitos para o Rio de Janeiro, né? A gente vai ver isso depois em século XX, mas ali no século XIX você já começa o quê? A levar as indústrias para a periferia. O bairro de Bangu, por exemplo, né? Maravilhoso, né? Onde você tem ali a constituição da fábrica Bangu, né? Com a linha férrea sendo uma escoadora, melhor dizendo, da produção da fábrica até o centro e levando população também para a periferia. Subcentros como Madureira, né, mestre? Muito importante, né? Um bairro, né, de comercial no subúrbio. Então, pouco a pouco, você traz população para o subúrbio e o centro também começa a ser uma área de repulsão e, ao mesmo tempo, valorização, né? Então, a ideia é você priorizar a circulação, que é sempre problema da cidade do Rio de Janeiro, né? Tentar lidar com os problemas sanitários, né, que a cidade manifesta, a ideia da respiração urbana, isso é muito visitado nesse primeiro momento aí. Claro que depois vai ser um pouco mais intenso, né? Perfeitamente. Então deu pra gente entender, né, que na verdade alguns calos que o Rio apresenta, eles não são nada novos, né? Você está falando da circulação, o saneamento. Tem uma história engraçada nesse período de ocupação do Rio, né, que está diretamente ligado à escassez do saneamento, né? Como é que é esse processo para a gente entender? Até para entender, né, essas primeiras intervenções do Estado na lógica do Rio. O saneamento ele era recolhido como, né? Como é que era essa lógica de escoar aquele maravilhoso pinico que você tinha? Na verdade, essa história é engraçada, né? Isso aí já era uma lógica de início do século XX, né? Você já está chegando ali no Pereira Passos, que é, acho que, o grande agente urbano discutido em história, né? A gente dá uma ênfase ao Pereira Passos muito grande e às vezes até uma imagem negativa do Pereira, como se depois tivesse surgido maravilhas e como se antes fosse maravilhoso. Na verdade, o Pereira ele vai pensar na transformação urbana, trazendo consigo as ideias do Oswaldo Cruz, que era um cara que naquele momento da Europa tinha um fluxo de conceitos de novas técnicas sanitárias, medicamentos, né, vacinações, que passaram a ser trabalhados na cidade. E a cidade do Rio de Janeiro ela era fétida, né, Zé? Ela fedia, tinha aqueles miasmas urbanos pantanosos que começaram a ser aterrados para tentar acabar com o mosquito, acabar com o mau cheiro. E o pinico era a prática do lavai, né, onde você pegava os seus restos, né, sua urina, suas fezes, e jogava pela janela e gritava lavai. E quem está na janela, passando por baixo da janela, tinha que desviar ali do seu arremesso. Isso é inaceitável para uma cidade com porte de capital, né? E o Pereira Passos ele vai começar a discutir essa lógica do saneamento, né? De buscar criar uma secretaria de limpeza pública, né? Uma secretaria de saúde, né? Que era importante na cidade. Pensar na lógica da educação de saúde, né? Cada vez mais presente na nossa sociedade, né? Claro que você vai ter processos como a revolta da vacina, né? Que a gente vai falar do Cortiço e tem uma ligação com isso, mas
o Pereira ele é o primeiro a discutir essa lógica do saneamento e da limpeza, né? Tornando o Rio a cidade com caráter mais internacional, né? Na verdade, a partir daí que nós vamos ter esse diálogo direto com a geografia e a saúde pública, né? Entendemos a importância e o auxílio que a geografia poderia estar prestando ali. Então, na verdade, como você falou, vai haver assim, esses grandes problemas identificados já, ou seja, nós vamos ter homens que vão estar intervindo ali e tendo a necessidade de levar a solução para essa área do Rio. Então, temos problemas de doenças, né? Aquelas ideias de alguns navios, muito bem postas aqui pelo nosso amigo Paulo Tausi, de alguns navios que não paravam no Rio. E se fossem parar, alguns passageiros não pegavam esse navio por conta do histórico que nós temos aí da grande concentração de doenças. Então, na verdade, cabe a Pereira Passos essa lógica dessa reformulação. Então, a gente pode entender esse período como uma grande intervenção do governo já na cidade, uma lógica, né, dentro da saúde pública, identificando esse grande problema que você já levantou do sítio urbano desfavorável. Como é que a gente pode entender essa lógica toda juntamente com a revolta da vacina? Zé, na verdade isso aí foi até gabarito de uma questão na UERJ, né, se eu não me engano, no ano retrasado, né, onde você tinha ali como obrigação verificar que as obras urbanas elas também têm um apelo sanitário. E elas sempre têm um apelo sanitário. A gente fala da exclusão social, mas o apelo sanitário é fundamental. Rio de Janeiro é uma cidade onde chove muito, tem muita umidade, né? Tem presença de pântanos, lagos, como a gente falou, tem uma população imensa e tem um problema que é o crescimento urbano desordenado, né? As pessoas começaram a expandir seus lares, sua estrutura, sem o acompanhamento de uma rede de esgoto, de uma rede de tratamento, e o Pereira vai ser o introdutor desse processo no Rio de Janeiro. Claro que nesse contexto, né, ele também estava promovendo uma exclusão social. O Pereira Passos ele tinha como meta criar no Rio o que se chama de cidade cosmopolita, uma cidade com caráter internacional, inspirada em metrópoles como Paris, Londres, Nova York. Você pega a Avenida Rio Branco até hoje, né, ela tem um recorte de árvores, de postes, muito semelhante à Quinta Avenida de Nova York no início do século XX, né? Então, imitava-se literalmente, né? Você mencionou o Barão de Haussmann, ou seja, a gente tentava reproduzir aqui um padrão internacional. E nesse padrão internacional, claro, o pobre não tem vez, nunca tem vez, né? O capital privado ele não quer dialogar com o pobre, com o cortiço, né? Que era a moradia desses pobres naquele momento. Então você vai demolir os cortiços, vai repelir população e ao mesmo tempo vai introduzir uma política sanitária. Claro que a revolta da vacina vai ser decorrente disso, né? Porque o cara já estava sendo segregado e queriam enfiar a agulha gigante nele. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Claro que eu estou sendo simplista, né? Esse é um processo histórico muito mais rico, mas a gente está entendendo que a causa principal da revolta da vacina não é a vacinação, que era algo positivo, né? Ia diminuir a mortalidade, inclusive. Era a exclusão, a segregação socioespacial que começa a se enunciar naquele momento. Um dado só para complementar antes do Zé comentar é o seguinte: o Pereira Passos ele cria 120 casas populares ali nas cercanias de São Cristóvão para receber essa galera do cortiço. Então existia, claro que não de forma humana, né, de forma ideal, mas você pensava na destinação dessas pessoas que eram retiradas do cortiço. O que não vemos hoje nas atuais políticas do Estado, né? A gente percebe uma expulsão muito agressiva dessa população nesse momento, né? O Pereira ele pensou, agora não houve continuidade disso nos outros mandatos, né, nos outros governantes, lamentavelmente, né? Interessante nós pensarmos aí, né, algumas obras do Pereira Passos, como a Avenida Central que você falou, a Rio Branco, Cais do Porto, Passeio Público, e aí vai entrar o Túnel do Leme. Aí a gente começa a discutir, né, esse encarecimento em ocuparmos a cidade do Rio, como você falou, uma cidade de morros. E aí entra duas questões que normalmente é muito cobrado em prova, né? Esse encarecimento para se construir a ideia de elevados, de túneis, e a outra questão que é bem interessante, né? Essas pessoas que são desapropriadas, elas partem para a ideia de ocupar o morro. E aí vem essa lógica da favela carioca. A favela carioca ela é uma favela de morro. Não quer dizer que todo morro represente uma favela e nem que toda favela esteja no morro. Como é que você pode trazer essa lógica dentro da ideia do sítio urbano desfavorável e dessa ocupação de áreas de encosta?
O termo favela é complicado no Rio, né? Porque favela é mais do que um lugar, é um rótulo, né? É um rótulo. Fulano é favelado, tal lugar é favela. O carioca, ele se acostumou àquilo que ele não gosta de ver, que ele não gosta de conviver, a chamar de favela. A favelização, na verdade, tem uma ligação com o sítio urbano, claro, mas ela tem primeira ligação com a segregação socioespacial, né? Quando o Pereira Passos ele começa a construir no centro Teatro Municipal, Cinelândia, Avenida Rio Branco, ele começa a vetorizar a coisa para a Zona Sul, Túnel do Leme, Aterro, né, gente? Criação da Avenida Beira-Mar, Avenida Atlântica. Ou seja, eu queria transformar a Zona Sul num vetor imobiliário, né? O Zé fica brincando comigo hoje de usar esse termo, mas é um vetor de expansão onde os investimentos, as residências de luxo vão começar a ser constituídas. E aí a gente percebe o quê? O pobre sendo excluído. Claro que naquele momento você tinha alguns processos que geravam uma massa de excluídos maior. Não só os cortiços, né, gente? Você tinha os ex-militares, né? Militares das guerras do Paraguai, Canudos, Contestado, que quando voltam para o Rio, recebem a promessa de terras. Só que as terras são inclinadas, né? São no morro. Ou seja, o cara descobriu que ele ia ganhar terra no morro. Você tinha os ex-escravos, que devem ser lembrados, né? A população, né, nas favelas hoje, 80% é negra. Por quê? O negro ele não é inserido na sociedade também após a abolição da escravatura. Então ele vivia nos guetos e vai passar a viver no morro, que é o novo gueto, né? A favela, né? Essa questão do nome favela até é curiosa, né? Porque tem uma relação com as vegetações que existiam na região de Canudos durante a guerra, onde os soldados acampavam entre as árvores e, ironicamente, apelidavam os morros de favelas, porque eles saem de Canudos entre os morros e voltam para o Rio para morar também entre os morros, né? Então, esse nome favela acabou ficando caracterizado. Interessante que ele virou um nome internacional, né? Hoje até, quando se escreve em livros de urbanização internacionalmente, usa-se o nome favela, né, integralmente. Passou a ser uma marca na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, olha que interessante, né? O Rio de Janeiro tem como uma das suas marcas um dos ícones da segregação socioespacial, que é justamente a favela. Triste isso, hein? Vamos lá, Thiago, acho que tá um papo muito legal aqui, mas vamos tornar esse papo um pouquinho mais complexo, vamos implicar, e que eu gosto disso, né? Jogar a lenha, né, mestre? Isso aí, esse tom de perversidade aí que a gente visualiza com Carlos Sampaio em 1920 até 1922. Queria falar primeiramente aqui da demolição do Monte Castelo, que é na verdade um marco histórico. Estamos mexendo numa área ali, né, que é um sítio histórico, né, um legado muito importante, e vai ser desfeito para essa lógica que perpetua aqui do aterro no Rio, né? Mas a galera que morava ali, que se privilegiava de estar próxima da Rio Branco, precisa ser retirada e vai ser retirada. Como é que a gente pode entender esse processo e até mesmo dialogar, né? Estamos falando aí da década 20 com o período atual do Rio. É bem legal essa questão, porque o desmonte de morros já foi cobrado várias vezes no vestibular também. Como posso dizer, uma saída para vários problemas, né, que os administradores urbanos encontravam. Primeiro, como a gente tinha falado antes, o morro estava começando o processo de ocupação de população de baixa renda. Isso para o centro urbano que busca valorização nunca é interessante. Então você desmonta o morro usando da justificativa da circulação, que é um problema real. A gente falou do sítio urbano, que é determinante. Então eu vou tirar o morro, ganho espaço de circulação. Hoje ali onde você tem um castelo é um corredor, né, de interligação do núcleo da cidade com a parte costeira, né, uma área importante ali de respiração da cidade. Você ganha aterro para poder expandir o solo urbano, que é uma realidade que a galera X deve ficar bem ligada, bem conectada, porque para expandir a cidade os aterros vão ser utilizados amplamente ao longo da história. Vamos pegar vários exemplos aqui, inclusive. E eu consigo, né, com isso, segregar aquilo que é indesejado e tornar a Zona Sul mais ampla, né? Isso é um fator importante. A demolição do Morro do Castelo, ela vai começar um processo de ocupação do subúrbio, porque as pessoas que moravam no castelo vão ser repelidas e não tinham ali na cidade lugar para morar. Qualquer ligação com 2014 não é mera coincidência. O cara sai da favela e vai para onde? Não sei. Ele é despejado, ele é repelido. E eu uso esse aterro, né, que na verdade na época tinha até uma técnica muito moderna, né? Você não usava dinamite, você usava bombas d'água para pressão interna no morro começar a implodir, né? Desmontar literalmente, você chama de desmonte do morro. O
morro começava a se desfazer. E você joga isso para expandir a Urca, né, para expandir o Jardim Botânico, para expandir áreas de valorização da Zona Sul. Então a Zona Sul era construída em grande parte sobre aterramento. Por isso que você tem as ressacas, né? Normalmente no final do ano, quando a massa tropical atlântica está mais intensa, né? Eles começam a jogar às vezes água que invade a Avenida Atlântica. Aí diz que o mar está invadindo onde o homem ocupa. Não, o homem que ocupou o espaço onde o mar deveria estar, né? Ele transgrediu os limites naturais. Então é uma lógica, né, perversa, como o Zé falou, de segregação violenta e também de tentar solucionar essa problemática do sítio urbano, né, que é complicado. Que novamente vai ser aqui posta, né, em prática através do Plano Agache, que data em 1926 a 30, né? Esse arquiteto francês, né, que vai trazer para a gente essa lógica do primeiro plano diretor, né? Ou seja, é um plano que vai gerenciar essa lógica da cidade pautada em 3 princípios básicos aí, que é circulação, Thiago, digestão e respiração. Digestão é brabo, né, mestre? Ou seja, vamos digerir o espaço urbano. Digerir tem uma ideia de absorver o que é interessante e excretar o que não é, né? E aí você começa a subentender várias perversidades que o Zé mencionou. Ou seja, eu vou embelezar para valorizar imobiliariamente, vou digerir, incluindo e repelindo aquilo que eu tenho interesse, e respirar, né? Ou seja, tornar esse espaço mais fluido, né? A lógica do fluxo na cidade já se fazia presente. Agora, o Agache, ele tinha uma proposta de organização urbana, como o Zé falou no plano diretor, o zoneamento, né? Criação de zonas. Interessante que o Rio de Janeiro não tem zona leste, né, mestre? Isso é um mistério, né? A zona leste fica no Oceano Atlântico, então decidiram que não vamos fazer zona leste. Não podia ter ajeitado um pouco essa rosa dos ventos aí. Mas enfim, é Rio de Janeiro. E tem uma lógica que é legal, que é de pensar a favela como opção, né? Isso é interessante frisar. O Agache dizia que a favela é opcional. A cidade escolhe ou não ter. Parece que é o pobre ou o rico que escolhe. Não, é a gestão urbana. Ou seja, eu quero a favela. Se eu não quero, eu vou criar o quê? Moradias habitacionais. Moradias habitacionais. Situações habitacionais, condições de estrutura para receber essa população, os conjuntos, né? Claro, moradias subvencionadas pelo Estado com preços mais baratos para receber essa população. Então, é uma lógica que você tentar analisar e digerir de uma maneira mais humana, né, esse espaço. Eu acho que no plano Agache isso até era pensado, mas as práticas são sempre muito agressivas, né, Zé? Com certeza. E às vezes a gente fica pensando nessa lógica, né, de é opcional a favela. Pessoal, tá na sua frente, pega aí o computador e pesquisa a história de Singapura, né, Thiago? Os últimos 40 anos erradicou a favela. Você tinha 80% da população, isso é impressionante, em submoradias, e agora você não tem, né? Ou seja, o governo está preocupado, dá para fazer? Dá para fazer. No nosso caso ficou um pouco complicado, porque na verdade a nossa preocupação não é isso, né? A Caixa Econômica, que na verdade é o principal órgão responsável por habitações, está preocupado em patrocinar o Flamengo e o Vasco, né? Talvez acirrando um pouco mais esse conflito, mas a gente aceita. Passando aqui, Thiago, agora para falar um pouquinho desse período Vargas, né? A gente precisa falar do Vargas. O Vargas, galera, ele vai eleger aqui o prefeito, que é o Henrique Dorso Horto, né? Que na verdade vai ser esse braço direito dele dentro da lógica desse plano de transformação da cidade. Eu peguei aqui pra gente só lembrar as principais obras dele aqui, vou ler para vocês. Em 1940, nós vamos ter a Avenida Presidente Vargas, né? Essa lógica que você vem falando de articular esse centro já com os subúrbios. Em 1944, a urbanização do bairro de Botafogo, não podemos permitir esse abandono ali, né? E aí você vai ter essa lógica de jardins. E a Zona Sul sempre embelezada, né, mestre? Sempre valorizada, né? Vem a lógica de jardins, né? Para a Zona Oeste eu promovo apenas a articulação, tá bom. Em 1946 nós já estamos pensando na Avenida Brasil, ou seja, vamos intensificar verdadeiramente numa instância bem maior essa lógica de centro e de periferia. O que
que você pode trazer para a gente desse prefeito e desse período marcante aí, onde Vargas, né, vai ser criticado pela largura da Avenida Brasil? Para que era uma avenida tão larga para andar carroça? O pessoal indagava ele. Tenho certeza que se essa pessoa pudesse ver isso, ia achar que Vargas fez uma via estreita, né? Na verdade, foi legal. O Zé bateu num ponto que já foi questão da UERJ também, a questão da Presidente Vargas. Presidente Vargas, ela vai ter uma interconexão do centro com a Zona Norte, né? Esse corredor ali hoje muito expressivo, né? Que faz essa ligação de forma mais dinâmica. A Avenida Brasil também vai se utilizar de aterros, né, pessoal? Cabe lembrar que onde você tem a Fundação Oswaldo Cruz, naquela região ali de Manguinhos, Ramos, você teve um aterramento para a passagem do corredor rodoviário, né? Tanto que do lado da Fiocruz você tem Manguinhos, né? Mangue é o ambiente costeiro. Como é que você tem mangue dentro do continente, né? É porque, na verdade, ali era o encerramento do continente, era a linha de costa. E você aterrou para expandir esse corredor, que hoje é um dos grandes vetores do movimento pendular, né? Que a gente menciona e que já foi muito cobrado no vestibular também, né? O cara sai dos municípios dormitórios, dos bairros dormitórios, vai trabalhar no centro e volta no final do dia para casa. Ou seja, ele não consegue morar no centro porque é caro demais, como o Zé falou, eu estou sempre criando embelezamento e reestruturação para valorizar mais essa área central, joga essa população para a periferia, porém esse cara como força de trabalho ele vai e volta de trem e também pela Avenida Brasil cada vez mais, né? Agora é irônica essa questão, né? A Avenida Brasil hoje passa por graves processos de saturação, né? Então agora tentando trabalhar essa lógica do arco rodoviário aí no estado do Rio para tentar desafogar um pouco a Avenida Brasil, mas é um corredor extremamente problemático, né? Que causa gastos absurdos ao governo em termos de recuperação de asfaltamento, né? Problemas ligados a acidente, congestionamentos, né? Então é de fato interessante perceber que existiam políticas urbanas que hoje são insuficientes, porque a cidade saturou, né, mestre? É uma macrocefalia urbana, né? E esses investimentos que se perpetuam aí nessa lógica de concentração, aqui agora nós vamos ver períodozinho também muito importante para a gente, vai de 1958 a 1960 com o prefeito Negrão de Lima, né? Cabe ressaltar aqui para a gente o plano de realizações da Superintendência de Urbanização e Saneamento, Sursan, né? E aí as principais obras aqui, Thiago, vamos lembrar e frisar os bairros agora. Então, Via do Cais do Porto, a lógica de Copacabana ali. Temos também essa lógica do Cais do Porto, que vai até o túnel Catumbi, lembrando mais aí um túnel, né? Não é isso? Lembrando a lógica ali do Santa Bárbara, que é uma área extremamente calma. A Avenida Norte-Sul aí, intensificando esse processo de comunicação. A Avenida Perimetral, que o pessoal diz que não existe mais, nós vamos falar isso mais à frente. E a Radial Oeste, né? Ou seja, mais uma vez aí essa lógica de tentar uma integração, mas concentrando investimentos. E para terminarmos, uma coisa que não poderia ser novidade, reforçando a lógica da remoção de favelas em áreas importantíssimas como Leblon, Botafogo, Lagoa Rodrigo de Freitas, e essas pessoas vão ser levadas para onde? Para a Cidade de Deus. São 70 mil. Famosa CDD. Tem um filme que retrata bastante isso, que é a Cidade de Deus, né? Trabalha com essa lógica como uma área pouco pensada, né? Vai receber de repente 70 mil pessoas. Zé, é interessante que você mencionou aí corredores. Aí o aluno X vai falar, pô, mas eles estão mencionando vários nomes de corredores, vários nomes de ruas, do que isso me interessa? Interessa você compreender o seguinte, galera, que como o Zé está mencionando, a periferização se intensifica. A circulação também é da atual prefeitura, mas qual é a lógica da BRT? Se eu criar uma ligação mais rápida do ponto central com o ponto periférico, eu consigo jogar mais gente para a periferia e permitir que a força de trabalho se desloque diretamente, né? Na UERJ já foi cobrada inclusive uma questão que abordava a relação entre a dificuldade de deslocamento na cidade e a favelização. Por quê? O cara vai para a periferia para ficar 3 horas do trabalho, ele prefere morar num morro perto do seu trabalho, na região central da cidade. E como é interessante jogar esse cara para a margem,
como o Zé mencionou, tirando da Zona Sul e jogando para áreas periféricas, como a Cidade de Deus. Cidade de Deus que hoje é perto da Barra, mas na época a Barra era vista como periferia, interessante a gente frisar isso. Você percebe que é uma lógica de repulsão, né? Mas, por outro lado, havia essa ideia, para onde esse cara vai? É isso que eu acho interessante mencionar. A lógica era desumana, era perversa, mas você ainda tinha esse propósito. Eu tenho que alocar esse cara em algum lugar. Até porque eu não queria que ele voltasse, né? Não é porque ele é bonzinho, mas eu queria alocar esse camarada no lugar. O que hoje é muito grotesco é a forma como você expulsa, segrega e não se importa com essa destinação, ampliando as violências sociais, né, e urbanas, né? É um problema grave. Não há esse acompanhamento. Não, de forma alguma. Extremamente complicada essa lógica. Bem, e aqui agora nós vamos falar do nosso grande amigo Carlos Lacerda. Né? Esse é bom, hein? Amigo do Vargas. Vargas adora. Já estamos indo aí para o período militar, né, que é o maior período dele, para falar dos planos doxiais. Isso aí é extremamente cobrado também, né, nos vestibulares. Importante. A gente sempre lembra dessa lógica, né, que é mais uma vez uma preocupação com essa área metropolitana. Né? A gente vai falar sobre essa lógica de valorizar o centro novamente, né, mas já propondo aí uma lógica de melhores condições sanitárias, estéticas, vai se preocupar também com a questão habitacional, né? E já pensando nessa lógica dos problemas voltados como consequência dessa expansão da cidade. O que você tem para trazer para a gente aí? O Doxiades, né, na verdade, ele é um escritório grego, né, de arquitetura, urbanismo, e eles vão trazer para o Rio de Janeiro uma lógica de uma tentativa de reorganização da cidade, ou seja, a cidade satura, a cidade infla, né, é a macrocefalia urbana. Junto com a macrocefalia urbana você tem um problema que é a deseconomia de aglomeração. O que é isso? A cidade torna-se cara, excessivamente onerosa para as empresas, para as pessoas, né? O Rio de Janeiro tinha perdido a sua função de capital, começa a se formar aquelas chamadas zonas de obsolescência, né, mestre? Espaços mais degradados, espaços problemáticos, e o Lacerda vai tentar reorganizar esse coreto, né? Só que sempre com foco na centralidade. Isso é um problema, porque o excesso de zelo com o centro, ele é importante, mas ele torna esse centro cada vez mais concentrado também, cada vez mais saturado. Você não dispersa, porque se eu jogo os investimentos para a periferia, eu redistribuo a população espacialmente. Agora, quando eu insisto no modelo cêntrico, eu estou reforçando a centralidade e a saturação acaba não sendo solucionada, né? Então, esse é um sintoma grave, né? Uma doença que a cidade do Rio de Janeiro vem padecendo já há décadas, né? E o nosso amigo Lacerda, ele começa a trabalhar também a lógica de uma periferização com o capital estadunidense, né, mestre? É interessante essa lógica. A criação da Vila Aliança, da Vila Kennedy, com recursos estadunidenses. Na Vila Kennedy até hoje tem uma réplica da Estátua da Liberdade. Zé Boni, como isso, né? Você na verdade, está fazendo uma ode, né, uma exaltação ao modelo de dominação que a gente sabe que financiou a ditadura, né, o projeto Aliança para o Progresso foi muito nocivo na América Latina, né, muito agressivo, e o Rio de Janeiro recebe recursos nesse aspecto. Claro que tinha uma lógica ali interessante, porque a universidade rural, né, forma-se no extremo subúrbio, né, na zona rural, na época classificada, e tinham muitos militantes políticos, havia um temor que a população mais pobre pudesse ser contagiada por ideias ali revolucionárias, então você bota esse cara numa casa estruturadinha para ele começar a sentir o gosto de um governo interessante e um populismo barato, né, mesmo? Porque é aí que você percebe essa falsa ideia de que durante a ditadura militar a qualidade de vida era excelente, né? Existia um IDH elevado, quando a gente sabe que isso é uma ilusão, mas esses conjuntos habitacionais trouxeram, né, esse gostinho de governança, né, gostinho de presença do Estado na vida das pessoas, né, lamentavelmente. Né? Tem uma história bem interessante que no período de Carlos Lacerda, os mendigos desapareciam, né? Parece que havia uma ronda à noite, o processo era bem árduo, ou você ia para a periferia, né? Ou você sumia. Gente, estamos aqui dando uma pausa. Agora, não se esqueça, você falou muito bem sobre doença, né? Nós vamos voltar para falar de Luiz Paulo Conde, César Maia
e Eduardo Paes, ou seja, o período Sério? atual... Dudu? Ai, meu Deus. Dudu da Paz, vai vir Gente, aqui para dar... não perca, vai ser épico. Pessoal, não saia daí, fique com a gente, curta, compartilhe e divirta-se. Valeu, pessoal.